Questão 19. A história do texto 5 se encerra com o fato de o boi ressuscitar. Esse é o fim da história, por quê? A história de o boi ressuscitar. Esse é o fim da história. Cara, por que essa história termina com o boi ressuscitando? Ela vai terminar assim, tá? Não vai mais à frente. Vamos lá. No Nordeste, a história do Bumba Meu Boi foi inspirada na lenda da mãe Catirina e do pai Francisco. Nessa versão, mãe Catirina e pai Francisco são um casal de negros trabalhadores de uma fazenda. Quando mãe Catirina fica grávida, ela tem desejo de comer a língua de um boi. Então ela teve desejo de comer a língua do boi. Empenhada em satisfazer a vontade de Catirina, Chico mata um dos bois do rebanho, que no entanto era um dos preferidos do fazendeiro. Ao notar a falta do boi, o fazendeiro pede para que todos os empregados saiam em busca dele. Eles encontram o boi quase morto, mas com a ajuda do curandeiro, ele se recupera. Então, aí, ó, com a ajuda de um curandeiro, ele se recupera. Ele estava quase morto, mas ele acaba se recuperando. Ok. Aí ele mostra uma outra versão. O que importa é que o boi está vivo. Está vivo, né? Agora, numa outra versão, ele estava morto. O boi está morto. E com o auxílio de um pajé, ele ressuscita. Opa! Então, ele não está morto agora, né? A lenda, dessa maneira, está associada ao conceito de milagre do catolicismo, ao trazer de volta o animal. Então, veja nesse caso que essa lenda está associada ao milagre do catolicismo. Tem esta relação, por isso a ideia de ressurreição. Ao mesmo tempo, mostra a presença de elementos indígenas e africanos, tal como a cura pelo pajé ou a ressurreição. A festa do Bumba Meu Boi é celebrada para comemorar esse milagre. Então ela tem que finalizar, como é esse milagre, é a ressurreição, ela tem que finalizar justamente nessa parte em que o boi não está mais morto, né? Ele ressuscita, é essa a ideia, beleza? Para consagrar esse milagre do catolicismo, beleza? Show de bola, então vamos lá, vamos voltar aqui, ó. Nesse ponto, olha, o fato de o boi ressuscitar, a história se encerra com o fato de o boi ressuscitar, que é o milagre. Esse é o fim da história, por quê? Ele é um milagre. Ele então fecha a ideia dessa premissa do catolicismo com a ideia do milagre, correto? Então essa outra versão que ele colocou aqui, ó, noutras versões o boi já está morto e com o auxílio de um pajé ele ressuscita. Opa, então o boi não está morto, ele ressuscitou. Então fecha-se o ciclo ali. Como ele falou que a lenda está associada ao conceito de milagre e a festa do Bumba Meu Boi é celebrada para comemorar esse milagre, a gente percebe então que nesse ponto não há mais o que relatar? Terror, não há mais o que relatar. Pode ser. Nada há de mais interessante e atrativo a dizer. Realmente não tem, porque se encerra ali, por isso que fecha ali na ressurreição dele. Os fatos relatados completam o ciclo. Gostei disso aqui. Essa aqui é uma... Essa alternativa A, não há mais o que relatar. É bem generalizante, né? Realmente não tem mais o que relatar. E a mesma coisa de nada há de mais interessante e atrativo a dizer. Também. Alternativa A e alternativa B dizem a mesma coisa praticamente. Não tem mais nada para falar. Agora essa alternativa C. Os fatos relatados completam um ciclo da história. Por quê? Se a relação, se a ideia é o milagre do catolicismo, né, e que isso reverbera também em outras crenças, a ideia do milagre, do boi estar vivo, e por isso a festa do Bumba Meu Boi, né? Então dá pra gente perceber que ele fecha esse ciclo. Gostei. Ele se completa a vida do personagem boi. Então é porque completa a vida dele, ou termina os acontecimentos verossímeis. Aqui a gente sabe que são versões e tal, não necessariamente são verossímeis, né? Então, neste caso, a gente percebe que a melhor resposta é a alternativa C. Porque ele fecha o ciclo da história. É interessante fechar a história com a sua ressurreição. Ele ressuscitou, beleza? Ressurreição não, ele se ressuscitou, beleza? E mostra esse milagre. Então essa festa, ela comemora esse milagre. Por isso que se fecha o ciclo, tudo bem?